que eu já queria entrar direto nesse assunto aqui com vocês. O Christian abordou essa coisa do mal, né? E o mal tá gerando uma sensação de pânico, né? Da gente estar indefeso. Eu tenho um filho de 5 anos, que está numa escolinha. Minha mãe acabou de mandar agora uma mensagem, falar: não, filho, vocês têm que fazer esse programa mesmo, porque a minha tia, ela trabalha numa escola e o pessoal está em pânico também. Esses dias deu um problema de explodir um ventilador, alguma coisa assim, fez um barulho, já todo mundo em pânico. Então, assim, primeiro, eu acho que é o que a gente pode falar para as pessoas para acalmar elas, se é que é possível. O que tem, o que a gente pode fazer para evitar e como a gente acalma as pessoas com essa sensação de medo e... Eu acho, vou começar aqui e passo para vocês. Tá. O medo, ele é muito importante. O medo nos faz sobreviver. Então, acontece que a gente tem que entender o que é o medo que saiu do controle. E nesse momento, o medo saiu do controle, sim, e é natural que tenha saído do controle, porque você não espera que isso aconteça. Nós estamos falando aqui de escolas. Escolas são lugares que são para serem seguros. Não é? Então, ninguém imagina que isso vai acontecer dentro de uma escola. Nós não estamos preparados. Quando a gente lembra da própria pandemia, eu acho que é um parênteses importante aqui, a gente aprendeu pouco, porque quando a pandemia chegou, a gente tinha a questão do vírus e todo mundo era levado para o hospital. Quer dizer, o que acontece? O nosso pessoal de saúde ficou sobrecarregado, porque até você descobrir como enfrentar o problema. Exato. Aqui é a mesma coisa. Existe o problema? Sim, existe. Ele precisa ser enfrentado? Sim, precisa. Porque você achar que a polícia vai resolver isso, você tem que ser muito poliana. E a gente tem que entender o seguinte: a polícia judiciária, que é a nossa polícia civil, ela só entra depois que o crime foi consumado. Então, precisa ter um crime para que a nossa polícia entre. A polícia militar, ela vai trabalhar de forma preventiva. Mas quando a gente fala no Brasil, que é um país de dimensão continental, e nós temos os mais diversos crimes, a polícia ela tem que, né, se dividir um pouco para cá, outro pouco para lá, porque isso é muito variado. E a gente precisa, é o que a gente estava conversando aqui no começo, Vilela. Hoje a gente está falando do efeito. O efeito é esse, é devastador, as pessoas estão com medo, estão visível, com pânico, é palpável. É normal, eu acho que a gente tem que respeitar o medo das pessoas, nós temos que ajudar, mas a gente tem que entender qual é a causa, como isso acontece, por que isso acontece, não é? Então, e o problema, infelizmente, está dentro da casa das pessoas. Esse é o maior problema, porque quando você vai parar para pensar como isso está acontecendo, quem está fazendo isso, está dentro da casa da pessoa. E a polícia não entra dentro da sua casa, a não ser que você chame ela, a não ser que ela tenha um mandado, senão ela não vai entrar. E se a gente não parar para entender o que estamos fazendo com os nossos filhos, porque quando você entrega para o seu filho isso aqui e acha, toma, que ele vai ter responsabilidade. Exatamente, mas ele está tão quietinho, ele fica no quarto, fica horas, fazendo o quê? Não, eu não sei, ele está lá. Existe, inclusive, a gente vai falar mais sobre isso, um gap geracional aqui. Total. Muito grande. Eu conversei com vários pais, porque nós fomos muito impactados logo no começo, até antes desses ataques, para entender onde é que esses ataques acontecem, onde eles eram combinados, né? Porque a gente tem que entender onde é que vem a fonte disso. Porque isso acontece em algum lugar e depois ele estava subindo para as redes sociais. E a gente descobre naquele primeiro momento que, infelizmente, eles estavam usando uma plataforma de comunicação chamada Discord. Dentro de servers, né, de servidores, para explicar para os pais que eles eram servidores privados, eles combinavam tudo isso entre muitas outras coisas horríveis. E depois eles subiam para as outras redes, como Twitter, TikTok, e por aí vai. O que acontece? Você chega e conversa com o pai, você sabe o que é o Discord? Ele não tem a menor ideia. É uma coisa que meu filho usa, é um negócio de criança, não é? Eu falo, sim, e daí que é uma coisa de criança? É e não é? Porque o Discord é uma plataforma de comunicação. A princípio as plataformas não são criadas para o mal.
Não, Mas as pessoas podem usar. Exatamente. Qual é o maior problema? Quando você cria, e é uma plataforma hoje bilionária, né? Ela vale alguns bilhões de dólares, né? Ela foi criada em 2015. E ela foi criada ali no Vale do Silício, aquela coisa, por que ela chama Discord? É uma coisa disruptiva, então é discórdia mesmo. Entendi. Mas ela foi criada para unir pessoas, né? Então, por exemplo, e principalmente focada no público que jogava game. Esse era o foco principal. Vamos nos reunir, a gente joga jogo de computador, a gente precisa, sei lá, pensar em estratégias, o que a gente vai fazer. E era muito legal, porque é uma plataforma de comunicação. Entendi. Só que o que acontece? Com o advento da pandemia, as empresas foram para lá, as salas de aula foram para lá, os professores deram aula no Discord. Ela é utilizada para muitas coisas boas. De verdade, ela é importante, mas infelizmente o crime foi para lá também. E esses servidores que são fechados, que você precisa ter o link ou receber um convite, você não imagina o que acontece lá dentro. Com menores de idade. É uma coisa absurda. Quando a gente olha aquilo ali, eu não tinha essa ideia, tá? Aí quando a gente começou a receber essa quantidade de denúncias, né? E eu faço um trabalho muito grande com a polícia, então eu criei, inclusive, um drive para compartilhar todas essas informações, porque são informações de crime. Com o pessoal da polícia. Olha o que está acontecendo, isso aqui é muito sério. Então, eles se organizavam lá e subiam para... Tanto que quando essas coisas começaram a pipocar, as próprias pessoas diziam, vocês precisam olhar o Discord, o Discord, o Discord. Tá vendo? Aí fomos lá. E eu já não sabia dessa informação. Então, fomos entrar em contato com o pessoal da Discord. Não tem um escritório de representação legal aqui no Brasil, que é um absurdo completo. Os outros escritórios até têm. A Meta, o Google, todos eles têm. Esse não tem. Aí você escreve e fala, olha, precisamos entender o que está acontecendo. E vem uma resposta super padrão, né, no gerúndio, estamos fazendo, vendo, verificando. Por favor, não envie material de crime. Como é que você não vai enviar o material de crime para mostrar o que está acontecendo dentro daquela sala? E pior, é tão complicado você fazer uma denúncia dentro do Discord, porque você tem que saber qual é o servidor. Imagina um pai denunciar isso. O pai, ele está completamente refém, ele não entende. E aí ele fala, meu filho está lá, tranquilo, sossegado, deve estar brincando com os amiguinhos. Os pais não têm ideia do que os filhos estão fazendo. Não têm ideia. Isso é um bumerangue que vai voltar na cara dos pais. Então, assim, não é que eu vou controlar. Sabe aquela coisa de você... Segurança é algo que eu acho que é inegociável. A gente não negocia. Segurança é segurança. Você entrega isso... A internet, ela é fabulosa, a gente vai encontrar coisas incríveis, melhora a sua capacidade profissional, de estudos, de pesquisa, você faz coisas, ela diminui seu tempo em muitas coisas, mas ali dentro tem um pântano que se o seu filho não tiver um mínimo de supervisão, porque a criança e o adolescente, ele é curioso, ele quer naquilo que não pode. Nós já fomos adolescentes. Total. Para pensar em você. A gente queria naquilo que não podia. Não, mas meu pai falou que não pode. Mas você precisa conversar com o seu filho. Você precisa, sabe, investir tempo. Não é gastar tempo, é investir. E investir tempo no seu filho. Hoje os pais... Não, tá aqui, ó, meu filho tá lá, dá um iPad, dá um negócio para ele ficar lá, porque ele não enche a minha paciência. Quantas vezes você já não foi num restaurante e não viu uma criança perturbando, o pai entrega um celular? Quando você era criança, na nossa época, não tinha rede social, não tinha isso aqui, não tinha YouTube, não tinha nada. Os pais tinham que parar o que estavam fazendo para dar atenção para seus filhos. Não, vem cá, não, tem que educar. Educar é uma tarefa complexa. Mas aí ficou o seguinte, não, sabe? E aí tem um problema maior, porque quando a escola, que também faz o papel de educação... A família fala assim, poxa, mas a escola deu nota baixa para o meu filho. Vai lá, e o meu filho ele não pode ter frustração. Nós estamos criando uma sociedade de pessoas idiotas. Sabe assim, ele não pode se frustrar. Então, quando ele se frustra, sabe o que ele faz? Ele vai lá e resolve que ele dá uma facada na professora, porque ele está frustrado. Ela não entendeu. Não é isso. A gente precisa, sabe, a gente precisa parar e entender o que nós queremos como sociedade. E esse é um trabalho muito grande que a gente vem fazendo. Então, não adianta a gente resolver aqui, tá no efeito. A causa está aqui, o problema está dentro da casa das pessoas. Se as pessoas não entenderem o que acontece com seus filhos, sentar, investir tempo,
né? Explicar, olha, isso é certo, isso é errado, isso não pode. Por que não pode? Sabe? Mostrar caminhos, ser vigilante. Tem pai que fala, não, mas como é que eu vou entrar e mexer na privacidade do meu filho? Não, na boa, você vai entrar e você vai mexer sim. Porque olha o que está acontecendo. Tô errada? Vou passar para os meus amigos, só eu falo, né? eu sou mulher, né, Deixa eu gente? só completar isso. Eu acho que as pessoas estão com muito dedos realmente, e o que eu sinto falta, no final das contas, é conversa, né? Conversa. As pessoas não se conversam mais. Aí o meu filho isso, conversa com ele, conversa com a sua filha, entendeu? Tudo é negociável, não é assim. O pessoal trata os filhos como se eles fossem os pais, entendeu? E eu acho isso um absurdo. Meu filho tem 5 anos e eu espero que eu consiga ter essa conversa com ele até a adolescência, até a vida adulta, porque é uma, como você falou, tem uma quebra aí de paradigma, de tudo mudou. Entre mim e meus pais, talvez a mudança de tecnologia não foi tão grande quanto é a minha para o meu filho, entendeu? Ele baixa joguinho sozinho, ele tem 5 anos, ele baixa joguinho sozinho, ele me mostra coisas que ele descobre, entendeu? Assim, é óbvio que o teu filho tá à tua frente, por mais que o pai, não, eu sou descolado. Não, seu filho tá, ele nasceu já nesse ambiente. É verdade. Então, assim, se você não conversar com ele, você vai ficar muito para trás, porque você não sabe nem de tecnologia nova, nem de inteligência artificial, do que é possível, do que não é possível. E a gente tá falando de crimes mais graves até, né? Que a gente não pode nem falar as palavras aqui. Mas seu filho pode estar conversando com outras pessoas que você nem sabe o que estão propondo. Então, é uma coisa muito séria, e eu proponho isso daqui também para os pais, de conversem, não percam esse controle. Pode ter um desgaste no começo, mas é muito importante, entendeu? Só te complementando, tem uma outra plataforma que se chama Omegle. Isso eu não conheço. Então, é assustadora. Que é isso? A BBC fez uma matéria, vale a pena... Omegle. O que é o Omegle? Conversa com pessoas estranhas. Nossa. Mas... É a primeira regra que você fala pro seu filho, já é quebrada. Não fale com pessoas estranhas. Entende? Olha aonde a gente está chegando. Fale com pessoas estranhas. Só que uma coisa é você um adulto, eu sou uma adulta, a gente pode querer conversar com pessoas estranhas. Outra é você colocar uma criança, um adolescente falando com estranhos. Você não sabe o tamanho do problema que isso tem causado. Claro que é. Assim, nós tivemos um caso no Rio Grande do Sul que um promotor conseguiu uma coisa inédita. Porque uma criança estava sofrendo abuso, uma criança menor de idade. Caramba. Com um outro adulto que era um estudante de medicina. É muito sério. Então, assim, é o Omegle, é o Discord. E os pais acham, meu Deus, mas eu vou ter que aprender. Vai aparecer muito mais ferramentas e facilidades que não são ruins. A gente não tá demonizando os avanços da tecnologia. Só que tudo que chega muito novo demora um tempo até a gente entender o que vai ser feito. Não, e você precisa jogar junto com o seu filho. Claro, o que você falou. O que é? É Discord? Me explica isso daí. Quando eu era... As minhas filhas eram menores, elas já estão adultas hoje. Tudo que elas entravam, eu entrava também. Aí a menor falava assim, mas o que é isso? Mas isso é coisa de criança. Eu falei, você tá rindo, eu também quero rir. É por isso que o Facebook acabou, porque a molecada viu que os pais, os tios estavam lá e não tem mais ninguém abaixo de 30 anos lá. Você foi pro Snapchat, né? Aí a minha filha falou, não acredito que você tá no Snapchat. Os velhos ficam seguindo as molecadas, aí eles ficam criando rede nova para as molecadas entrar e não sei. No Be Real, tudo. Falei, não sei, posso achar que... Be Real, já não sei o que é. Entendeu? Mas eu entro em absolutamente tudo, porque assim, eu preciso entender, não que eu vou ser usuária, entendeu? E eu também não quero acabar com a privacidade deles de forma alguma, mas a gente precisa entender onde está o potencial perigo, porque o jovem... E até certa idade não tem privacidade também. Filho de 5 anos não tem privacidade. Você tem que estar olhando tudo, tanto que eu vou lá ver, né? Privacidade começa a partir do momento que ela possa se defender um pouco, né? Por enquanto, você tem que controlar mesmo, assim, né? Exatamente. Mas Carla, vamos deixar exatamente, vamos agora, eu ia falar. Continuamos nesse assunto ou vocês querem desviar o assunto para outro lado? Não, eu acho importante a gente estar falando de escolas. Isso. Né? A proposta é pensar o ataque em escola. O ambiente escolar, ele é reflexo da sociedade. A Carla trouxe muito bem a questão da casa, do núcleo familiar. Isso. Mas membros desses núcleos familiares formam uma sociedade e a escola é representação dessa sociedade. Então, teu filho de 5 anos vai para a escola,
e vai levar a representação e o exemplo que ele aprendeu com você, com a tua esposa. Então ele leva um pedaço disso para a escola. As filhas da Carla, idem. Não sei se o Wesley tem filhos, eu não tenho. Mas eles vão levar um pedaço de cada um. Então essas relações interpessoais perpassam por aquilo que a gente entende que a norma principal da escola seria não treinamento, mas demonstrar para o aluno que são regras universais, regras morais universais. Porque imagina que com a evolução do mundo, você falou muito bem, com a evolução da tecnologia, que é muito positivo, hoje temos smartphones, temos cada vez mais rápida, né? Mais rápido, temos aviões, temos carros, temos tudo. E se a gente olhar em 6 milhões de anos de evolução, eu estava olhando aqui, ó, esse boneco aqui de um orangotango. Não sei o que é. Que representa, talvez... Chimpanzé, talvez? Perdão, o chimpanzé... eu não sei. Que é um hominídeo, que é um orangotango, que é um gorila. É tudo primo. Porque também nós somos. Então nós somos primatas superiores. Somos parentes. Eles não são nem considerados macacos, são primatas superiores. Então o orangotango, o chimpanzé, o gorila... Mas por que eu estou citando eles? Porque nós tivemos uma evolução do nosso cérebro. E nós tivemos uma evolução cognitiva, mas a nossa evolução cognitiva enquanto sociedade não diminuiu a violência. Isso chama atenção. Quando você olha lá para trás, para o hominídeo, depois para o hominíneo, depois para os processos evolutivos, e essa imagem representa muito bem isso, nós temos uma evolução tecnológica, principalmente nos últimos 5 mil anos. Mas a violência permanece a mesma. Se você olhar para um tipo de crime, de abuso, de natureza extrema, hoje, se você olhar 100 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 5 mil anos, há 10, é igual a mesma. A barbárie, né? O movimento é o mesmo, o tipo de selvageria é o mesmo, às vezes até pior. Então, esse é um grande questionamento. Por que que nós evoluímos enquanto indivíduos, enquanto sociedade, e essas crianças, muitas delas, estão reproduzindo comportamentos do passado, comportamentos ancestrais. Então, isso que a gente chama de regras morais universais. Eu preciso ter autodeterminação e ter controle, olhar para o outro e ter compaixão, piedade, compreensão dessa dimensão do outro. Só que nós vivemos num mundo de extrema responsabilidade, de extrema frustração também. A Carla, você trazia muito bem, vê lá no início, as crianças, os adolescentes hoje não querem ser frustrados, não sabem ouvir não. A nossa geração, talvez ali anos 70, anos 80, eu não lembro de dizer para minha mãe que eu queria alguma coisa, não. Eu tinha que seguir regras, eram regras estabelecidas. A gente podia pedir o que quisesse. Ela falava não e pronto, a gente ficava estava resolvido. Pronto, resolvido. A gente pedia, mas era não, né? Eu não lembro Ou no era colégio. na volta a gente compra. Exato, não é, Lene? Tô esperando até agora o na volta a gente compra, na né? volta a gente compra. E eu não lembro, na minha época de escola, acho que você também não lembra isso, todos aqui, de alguém jogar uma cadeira num professor, de alguém desrespeitar um professor. A voz. Perfeito. Nem levantava a voz. Nem a voz já levantava. E hoje a gente vê o que aconteceu aqui em São Paulo. Um garoto de 13 anos, o nível de agressão com uma professora levando ao falecimento dela, infelizmente. Não, e não só isso, né? A gente tem que ver que tem outros graus de agressões que a gente tem visto também em vídeos de aluno, adolescente indo pra cima do professor, para bater e tudo mais, né? E chegando até o fato morte. Então, a gente tem que pensar que essas regras morais, elas são regras relacionadas à frustração. Da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme, a gente tem frustração o dia inteiro. A gente se irrita o dia inteiro. A gente tem que ter autocontrole o dia inteiro, salvo o dia de muito light que a gente está sozinho. Exato. Normalmente. Então, viver em família complexa, as relações interpessoais são complexas e as relações no ambiente da escola são complexas. Nós, adultos, temos dificuldade com essa inter-relação. Imagina crianças de 5, 6, 7, 8, 9, 10, pré-adolescentes, pré-púberes, jovens adolescentes. Então, eles estão destruindo o outro porque querem, porque não querem, por impulsividade, por uso de drogas, por desinformação. Quais as regras que eles estão violando e por que essas regras são quebradas? Aí entra o bullying. Mas só que a gente está falando aqui de uma coisa muito mais grave do que isso, que é o ato desses ataques. Muitas vezes o bullying pode ser uma justificativa
que um jovem tem uma crença disfuncional, com regras próprias, de que ele, sendo ferido, insultado naquela dimensão que ele considera desnecessário, absurda para o seu eu, ele vai reagindo adequadamente com forma de violência. Ele vai lá e comete um ato. A gente pode lembrar de Columbine, como foi. Nós podemos lembrar de Realengo, podemos lembrar de Suzano, podemos lembrar de Santa Catarina, podemos lembrar aqui de São Paulo. O Brasil inteiro, não é só o Brasil inteiro, o mundo inteiro está agindo assim. Então, por quê? Que esse ambiente que deveria ser de extrema segurança tem ataques internos e externos, porque o que houve em Santa Catarina foi um ataque externo, não foi dentro da escola. Então, como pensar? Mas esse rapaz passou pela escola. E por que alguém planeja agir dessa maneira? Porque é o princípio da predação. E predadores, eles procuram vítimas mais frágeis. Exato. Eles não vão invadir uma academia de Krav Maga, eles não vão invadir o BOP, eles não vão invadir o GAT, eles não vão invadir uma academia de jiu-jitsu. Ele vai invadir onde tem crianças. Isso é da predação da natureza. Os próprios leões, quando caçam, eles vão na vítima mais frágil, mais velha, mais lenta, os doentes. Isso é o princípio da predação. Nós também, na nossa espécie, temos predadores. Então, passo a palavra aí para o Wesley também para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Esse é um tema, né, Vilela, muito complexo, porque nós temos a questão intramuro e extramuro de uma escola. Nada mais, também como a Carla disse, meu amigo Christian, que é um reflexo da sociedade. Eu vejo que você deve ter ouvido falar aquele ditado que a corda arrebenta para o lado mais fraco. Com certeza, né? E nós temos o lado mais fraco aqui, que é a criança e o adolescente. E está arrebentando para eles agora. Está arrebentando o fluxo, né, como reflexo, na verdade, de anos, talvez décadas, de uma falência de 3 instituições que são extremamente importantes. A primeira, com certeza, a família. Tá. Segunda, a escola. E terceira, as autoridades policiais ou quem deve coibir. O Estado. Sim, o Estado. Em última instância, o Estado. Vamos imaginar que a criança é o elo sempre mais fraco dessa equação aí. Dentro de casa, muitas vezes, eu recebo demais de jovens dizendo: Wesley, eu tô passando aí, meu amigo mexe comigo, ele faz bullying de leve a moderado. Quando é mais grave, a gente já contata a autoridade policial direto, né? Então. E eu tento conversar com eles e entender o que acontece. Na imensa maioria das vezes, são bons pais. Bons no sentido de pais que são trabalhadores. Você falando o pai do moleque que faz bullying? Não, ou o pai do o adolescente sofre? sofrendo. O adolescente tá. que sofre bullying entra muito em contato com a gente, dizendo: Wesley, eu não sei o que fazer, porque meu pai, ele não tem tempo de ir na escola. Meu pai, Eles ele sabem e ignoram o que está acontecendo com o filho? Muitas vezes sim. Poxa, que o pai não triste tem isso. aquele tempo de... E eu falo: cara, em primeiro lugar, fala com seu pai. Claro. Fala com o seu professor, que são as autoridades que você tem acesso imediato. Sim. É seu pai dentro de casa e depois o professor dentro da escola. E eles muitos relatam: Wesley, meu pai não tem tempo. Meu pai não tem como ir lá. Então é um problema, porque o pai muitas vezes está trabalhando, né? Então esse pai também deixa a responsabilidade de lado, porque tem muitos compromissos. Chega na escola, o professor muitas vezes recebe essa informação do aluno, e muitos professores falam comigo: Wesley, já tentei contactar o outro pai, porque nós temos os abusados e os abusadores. Já tentei contactar o pai da outra criança. Não está nem aí. Não comparece na escola. Ou quando comparece, como a Carla disse, fica em defesa do filho abusador, ao invés de discipliná-lo. E ele fala: Wesley, para quem que eu falo? O que eu faço? Se, como professor, eu também tenho limitações até onde eu posso ir. E eles procuram muitas vezes a autoridade policial. Só que nós sabemos como funciona a legislação no Brasil, né? A mudança que nós temos nas últimas décadas, nesse afrouxamento de responsabilidade, de punição, as coisas se tornam muito lentas e o jovem precisa de um cuidado imediato. Então, dentro de casa, como a Carla disse, é 90% do que nós podemos ajudar o nosso filho, né? As crianças. Se cada pai olhasse, Escutasse, né? Ouvir os indícios também. Os indícios. Né? Thomas Jefferson disse que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Exato. Então, essa liberdade que nós damos aos nossos filhos... Ela tem um preço, né? Tem um preço. É a eterna vigilância. Né? Nós temos que... Eu também não conheço muitas redes sociais que a Carla disse aqui. Né? Não conheço. Não, e muitas que vão surgir. E é impossível, Vilela, né, para alguém que trabalha fora de casa, Claro. atinge uma certa idade, é impossível você realmente conhecer todas essas redes. Mas essa comunicação direta com o teu filho,
é extremamente importante. E eu vejo que essa falência, proposital ou não, né, não sei se interessa a alguém essa falência dessas organizações, família, escola, Estado, coloca a nossa criança como elo mais fraco sempre. Mas o problema é intra e extramuro, porque nós temos casos onde um outro adolescente cometeu um ataque bárbaro, como pessoas de fora da escola, maiores ali de idade, que entrou lá com uma machadinha e prejudicou quem não deveria. Exato. Né? Então nós temos um problema de segurança pública muito grave. Eu, sinceramente, acredito, como instrutor de defesa pessoal, que a nossa resolução imediata, o mais rápido possível, nós temos uma urgência e temos coisas importantes. É extremamente urgente e importante e não vai custar nenhum real, porque quando fala em dinheiro, a coisa fica complicada, né? Tudo é um passo atrás. Não vai custar nenhum real, mas uma integração maior, que cada um assuma a sua responsabilidade. O pai de ser pai, a escola de ser escola, e o Estado, a autoridade que pune ou socializa novamente, faça. Eu acredito muito na união entre a comunidade, a escola e a autoridade. Então eu sempre falo, pais, qual é a comunicação que vocês têm direto com a escola? Vocês não têm. Né? Ninguém mais próximo do aluno do que o pai e o professor. Então aquele grupo de pais, pode ser até por uma plataforma de WhatsApp, por exemplo, uma comunicação ali de pais que falam, aqui a comunidade, pessoal, está acontecendo alguma coisa estranha, porque o pai sabe, muitas vezes, o professor está horas todos os dias com os alunos, ele identifica quem são os possíveis abusados e abusadores, para poder fazer uma integração, falar, pais, a gente precisa fazer alguma coisa, Estado, autoridade policial, nós precisamos fazer alguma coisa, e tirar, né, essa ausência de responsabilidade.